Você recebeu um chamado divino para fazer obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Olá, seja muito bem-vindo. Você está em Cinema e Fé Cristã, o único perfil que fala de cinema cristão no Brasil. Meu perfil é exclusivo para falar de cinema cristão aqui no Brasil. Pode ter certeza disso. Eu quero falar com você sobre um filme que eu nunca assisti na minha vida, assim, nunca imaginei que alguém pudesse fazer um filme sobre Jesus dessa forma. Você já deve ter assistido aí O Filho de Deus, né? Deve ter assistido Paixão de Cristo, A Última Tentação de Cristo ou Maria Madalena. Cada um desses filmes mostra Jesus de uma forma. Mostra um tipo de Jesus. Mas esse Jesus que eu vou falar pra você, eu nunca vi um filme dessa forma. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Quero pedir pra você ativar as notificações. Enfim, compartilhar esse vídeo. Deixa seu comentário, porque o que acontece? Como nós estamos falando, eu estou falando de cinema cristão, então seu YouTube não recomenda esse vídeo. Nem todo mundo, né, tem interesse em que conteúdo como esse seja vinculado, né, apareça para mais pessoas. Então, o que eu te peço? Pra você deixar um comentário. Nem que seja um joia, enfim, um valeu, enfim, deixa alguma coisa no comentário se você quiser fazer uma pergunta, se você tiver alguma dúvida, enfim, fica à vontade. Aí você me ajuda a fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas. Eu quero te pedir o seguinte, volta aí, mas volta mesmo, vai voltando aí somente. Eu não sei de que ano você nasceu e tal, mas volta lá na década de 70, você consegue voltar lá na década de 70? Ali, sabe, mais ou menos ali, década de 70? Pois é. Esse filme é dessa década de 70. Ele se chama Godspell, onde nós temos a história de Jesus desde do início do seu ministério, né, a partir de João Batista, até a sua morte ou ressurreição, contada através de uma nova roupagem, digamos assim. Então, em Godspell, nós temos um Jesus palhaço. Nós temos Jesus, nós temos João Batista, nós temos os apóstolos, mas todos eles estão vestidos de artistas circenses. Olha só que interessante. Olha, eu acho que você não vai conseguir assistir esse filme assim inteiro. Você consegue ver algumas imagens soltas, digamos assim, no YouTube. A não ser que você, enfim, faça uma busca assim muito densa. Né? Pode ser que você consiga achar esse filme aí nas plataformas, no Google, etc. Veja bem, eu nunca assisti um filme como esse e eu achei assim... Eu tenho várias coisas para falar desse filme, sabe? Eu tenho algumas críticas. Mas, ao mesmo tempo, que interessante. Veja só que interessante. Porque eu tenho falado, inclusive, no meu curso, eu tenho um curso onde eu falo sobre a nossa visão. Como é que a nossa visão, a visão do reino, se revela nas histórias. Porque todos os filmes passam, né, ou revelam um espírito. Né? Todo filme tem um espírito, ou seja, uma mensagem. E essa mensagem, ela vem da visão daquele roteirista, a forma como aquele roteirista enxerga. Né? Aquele filme, ou aquele livro, aquela HQ, aquele game... nós temos ali a história de Jesus em Godspell, a história de Jesus sendo contada, mas qual que é a diferença aqui? Ele ganha uma nova roupagem, ou seja, conforme você está vendo aí nas imagens, os apóstolos, eles são, primeiro que não são 12 apóstolos, né? Mas ao mesmo tempo, eles estão vestidos de artistas circenses. E como a gente conhece, né, os apóstolos, eles foram 12 apóstolos, né, a princípio, não tinha nenhuma mulher, né, ali no meio dos apóstolos. Mas aqui em Godspell nós vemos que os 12 apóstolos são artistas circenses, onde nós temos homens e mulheres. E o Jesus, ele é ele é interpretado por um personagem, né? Um personagem onde Jesus é um palhaço. Claro que esse filme, ele não traz uma malícia, ele traz uma verdade, ele vai trazendo desde o começo até o fim, inclusive várias parábolas de Jesus, né? Nós temos o Sermão do Monte, enfim, nós temos desde o início do ministério de Jesus, né? A partir de João Batista até a sua morte ou ressurreição, contada
mas com essa roupagem. E isso eu achei interessante. Inclusive, você que é artista, inclusive, de repente você é um artista circense, e que você tem a sua visão, tem a visão do reino, né? Você é cristão. Olha que interessante como você pode pegar esse filme e se inspirar nesse filme, e contar, assim, poder levar a mensagem da salvação, compartilhar o evangelho, inclusive nas ruas, na sua igreja, em alguma comunidade, enfim, mas com esse viés artístico ou circense. Isso eu achei muito interessante. Claro, tem aqui algumas críticas, por exemplo, quando deu 15 minutos de filme, eu já queria parar de ver. Porque, assim, é aquela coisa, assim, logo de início, assim, eu vi uma novidade, assim, algo diferente, logo de início, né? É aquela coisa desse personagem, né? A princípio, o João Batista vindo com essa carroça aqui, e caminhando, assim, por uma ponte ou pela cidade. Então, assim, aquilo me empolgou, sabe? Mas, quando deu 15 minutos de filme, eu entendi. E sem contar que é um musical, tá? É um musical, tá bom? Em Gospel nós temos um musical. Chegou nos 15 minutos, eu já queria parar de assistir, porque assim, ficava muito musical, sabe? Aqui um musical atrás do outro. Mas mesmo assim, eu perseverei, né? E continuei assistindo o filme. E assisti até o fim. E eu consegui achar algumas coisas muito interessantes. O filme se passa na década de 70, então nós temos ali as Torres Gêmeas, World Trade Center. Então eles conseguiram gravar ali teve uma cena ou algumas cenas que eles conseguiram gravar naquele prédio. Uma outra coisa que é interessante que eu achei também é como é que os produtores conseguiram gravar a maior parte desse filme numa cidade onde não havia ninguém na cidade. Ou seja, eles conseguiram de alguma forma ter assim, todo aquele território, né, assim, aquele ambiente, aquelas locações somente para eles. Claro que no começo do filme a gente vê tem muitas pessoas ali na rua. A partir de um determinado momento do filme, parece que a cidade ficou só para eles. E assim, isso soa estranho, porque assim, o evangelho ele é para ser anunciado, né? Para ser anunciado para as pessoas. Mas a partir desse momento do filme, é como se o evangelho ficasse ali entre eles. Sabe aquele culto específico para membros? Onde só os membros frequentam e assim, a pregação fica entre eles, somente para eles. Então, pareceu muito isso. Então, assim, seria muito mais interessante se o filme, se os personagens, eles fossem até o público, até as pessoas, e ali, se eles pudessem interagir com as pessoas. Mas interagir, eu tô dizendo assim, se tivesse a participação de mais pessoas, de um público secular dentro da narrativa da história. O que não aconteceu. Uma outra coisa que eu achei também bem legal, o filme ele tem um ritmo bem bacana, assim, sabe? Assim, você não vê os cortes, eles foram bem feitos, sabe? O editor, ele soube muito bem colocar uma cena após a outra. Isso foi muito interessante, porque ele não fica um filme assim, maçante, assim, um filme... Sabe aquele filme todo errado, sem ritmo? Sabe quando você percebe que teve um erro de continuidade? Pois não é isso, eu não me lembro agora de nenhum erro de continuidade no filme. Pode ter que tenha passado um ou outro. Eu estou, assim, fazendo uma análise de forma geral sobre o filme. Então, se esse filme, na verdade, a gente pode encarar ele como uma aula, sabe? Uma aula sobre contar a história de Jesus, né? A história de Jesus, mas com uma outra roupagem. Esse filme Gospel, ele é um filme que eu nunca mais vou esquecer, sabe? Eu já assisti o filme onde mostra, por exemplo, um Jesus cansado, que eu vi o Jesus, a última tentação de Cristo, onde nós temos Jesus que ele não quer fazer a obra, cumprir o seu chamado. Nós temos assim, um Jesus que aparece no filme Ben-Hur, o Ben-Hur no filme, inclusive o de 2016. Aí nós temos aquele Jesus, um Jesus que ele conversa com as pessoas, mas ele aparece para deixar uma ideia, sabe? Para falar aquilo que é o suficiente, aquilo que é necessário. Nós temos também o Jesus da Paixão de Cristo, inclusive esse filme ele é muito marcante, ou ele ficou marcado, porque nós temos um Jesus que mostra um sofrimento bem real de Jesus. Mas em Godspell, poxa vida, um Jesus assim, que ele tem uma roupagem artística circense, sabe? Jesus, ele é um palhaço nesse filme, mas o filme não é uma palhaçada. Esse filme ele foi levado muito a sério. Por exemplo, A Última Tentação de Cristo é um filme muito polêmico. O mundo cristão, digamos assim, de forma geral, não gostou desse filme. Embora eu vou fazer uma crítica aqui nesse filme, porque ele é um filme que ele também, ao mesmo tempo, ele não mente. Mas é um assunto para depois. Se você for fazer um curta-metragem, uma peça de teatro, onde você vai trazer essa roupagem artística circense, então tá aí uma ótima fonte de inspiração em Gospel. Então, de uma forma geral, o Gospel, esse filme musical, ele não deixa nada a desejar. Embora eu tenha aqui colocado aqui minhas críticas, né?
com respeito ao fato dele ser maçante no sentido do musical, o fato dele ele colocar assim o Jesus e os apóstolos assim como se eles estivessem sozinhos no mundo, digamos assim. E tem também uma questão muito importante que eles poderiam ter feito melhor, eles poderiam ter produzido melhor, que é na cena final onde mostra a ressurreição de Jesus, né? Eu nem sei se é a ressurreição de Jesus, porque conforme você está vendo aí, os apóstolos tiraram Jesus da cruz e levaram ele embora. E na história da ressurreição, nos filmes que mostraram a ressurreição de Jesus, foi totalmente diferente, né? Aqui não, aqui em Gospel Jesus é levado pelos apóstolos, aí de repente aparece todo o público, né, ali no final, todo mundo volta a aparecer, a cidade volta a aparecer, etc. Então tem essas críticas. De uma forma geral, é um filme que vale a pena ser assistido, se você quiser. Você pode passar ele na sua igreja tranquilamente. Então essa aqui é a minha crítica, a minha análise sobre Gospel, esse musical. E eu quero te pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Deixa seu comentário também, tá bom? Assim você vai estar me ajudando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.